Meu nome é Geraldo Ventura. Veremos nessa videoaula definição de derivada. Isso faz parte do cálculo. Essa é a aula número 1. Como referência, vou usar esse livro de matemática aqui, do José Rui Giovanni e José Roberto Bongiorno. Se você quiser aprofundar, você pode usar o livro aí do cálculo para ciências médicas e biológicas, né, do Alberto Flávio. Ou então você pode baixar na internet aí a tese de mestrado desse mestre aí, Cláudio Dalanese. Está aí na internet, caso você queira aprofundar. Essa aula se destina a aluno do terceiro ano do segundo grau, ou seja, do ensino médio. A palavra derivada, ela vem do latim, significa derivo, que é afastar, desviar. Se você usar o dicionário Aurélio Buarque de Holanda, você vai ver que limite do acréscimo de uma função pelo acréscimo da variável independente, quando esse acréscimo tende para zero. Esse é o conceito de derivada lá do Aurélio. Para quem não entende matemática, não ajuda muito não, né? Então, o limite de ΔY dividido por ΔX quando ΔX tende para zero. Agora, para entender essas aulas de derivada, obrigatoriamente você tem que conhecer o conceito e a noção de limite. Se você não conhece, não adianta assistir essa aula não. Você tem que assistir as aulas de limite. Você pega na internet ou em qualquer lugar que você achar melhor, estuda limite para você poder entender essa aula. Caso contrário, dá para ser feliz não. A noção de derivada ela começa com os matemáticos com o seguinte problema de tangência. Então se falava o seguinte: eu tenho essa circunferência, ok, e uma reta tocando essa circunferência num único ponto. Aí dizia-se que essa reta é tangente a essa circunferência no ponto A. Então o ponto A ele pertence à reta e ele pertence à circunferência, um único ponto. Esse era o conceito. Só que isso fugia é, ao conceito de tangência. Pelo seguinte, vou te dar um outro exemplo. Eu tenho essa curva aqui, ó, essa curva preta aqui, e um ponto de tangência aqui no ponto A. Então a reta T1 ela está realmente tangenciando a curva no único ponto, nesse ponto A. Só que nessa parte aqui ela corta, ela é secante ao ponto B. Então aquilo que eu falei anteriormente confundia a cabeça dos matemáticos. Então é uma reta que só toca num único ponto. Realmente, nesse ponto aqui tocou, mas tocou aqui também. E essa reta aqui ela é secante, essa reta T2, ó, e ela só toca a curva num único ponto, porém ela intercepta a curva, e isso não é tangência. Então, os matemáticos tinham esse problema. Como definir um ponto de tangência? O que é uma tangente, né, uma determinada curva? Então, quem resolveu esse problema foi esse matemático aqui, Auguste Louis Cauchy. Né? Nasceu em Paris em 1789 e faleceu em 1857, francês. Esse camarada foi um gênio. Ele publicou 789 artigos. Né? Uma das últimas palavras dele, falou com o arcebispo, né? O homem morre, mas sua obra permanece. Então esse cara foi um gênio. Aqui a assinatura dele. Vale a pena você conferir a vida desse cidadão aí. O cara foi brilhante. Então ele resolveu esse problema aí. Agora, como que ele resolveu o problema? Através da definição de derivadas, ok? Aqui nós vamos pegar a noção de derivadas. Se você pegar as aulas lá do mestre que eu falei, lá da PUC, né? Ele dá o problema para o aluno resolver e o aluno vai sentir a necessidade de conhecer a definição de derivadas, senão ele não consegue resolver. Para isso ele gastou dezenas e dezenas de aulas. Aqui não, aqui é o contrário, aqui eu vou direto na definição, ok? Então eu vou pegar uma função f de x, definida num determinado intervalo AB, né? Ok? Ela é definida no intervalo AB e que tem um determinado limite. Então o intervalo AB é isso. Vou voltar aqui, ó. Vou pegar um ponto A aqui e um ponto B aqui. E vou traçar uma reta secante aqui, ó. Essa reta S de vermelho é uma reta secante. Essa reta azul aqui, ó, é uma reta tangente neste ponto A. Então nós vamos definir a tangente num determinado ponto. Foi o que o Cauchy fez. Cauchy, né? Correto? Esse ΔX aqui chama-se incremento da variável x. Esse ΔY significa incremento da função. E a razão incremental, razão é divisão. É o ΔY dividido pelo ΔX, que é a tangente desse ângulo beta aqui, ó, no triângulo ABC. Correto? Tangente do ângulo beta é ΔY dividido por ΔX.
é isso que ele vai chamar de derivada. É o limite de ΔY dividido por ΔX quando ΔX tende para zero, que é igual a tangente do ângulo alfa. Então a definição de derivada, ela não é nada mais, nada menos do que a tangente desse ângulo aqui, ó. Correto? Esse ângulo aí. Tangente de beta, que é ΔY, dividido por ΔX. Essa é a definição aí de derivada. Agora, se você não entendeu nada, eu vou fazer aqui uma animação. Tá vendo aí? Eu vou pegar essa reta S aqui vermelha, e vou movimentá-la, fixando ela aqui, ó, neste ponto A, até ela se confundir com a tangente. Olha lá, ó, movimentou, movimentou, movimentou e movimentou, até chegar na reta tangente. Vou voltar para você ver novamente. Aqui, ó. Tá, a reta S, ela fixa nesse ponto aqui, e a partir desse ponto, ela vai movimentar até chegar a virar uma reta tangente. Aqui, ó, virou. No momento que ela vira uma reta tangente, você tem a derivada. Então, o limite de f de x menos o f de x0 dividido por x menos x0, quando ΔX tende para zero, é igual a tangente do ângulo beta. Essa tangente do ângulo beta é o que ele chama de derivada da função. Ok? Essa é a definição. O aluno pergunta, serve para quê, professor? Para que serve isso? Então, na biologia, por exemplo, se aplica na pesquisa da taxa de crescimento de bactérias de uma cultura. Então, você tem aqui uma determinada cultura e vai ver o crescimento dela, né? Como é que ela cresce, como é que estuda o comportamento dela. É feito através das derivadas. Na eletricidade, para descrever a variação da corrente no circuito elétrico. Então, você tem aqui um circuito elétrico e vê a variação aí da corrente. Corrente são os elétrons circulando dentro do fio lá, né? Isso você entende alguma coisa de física. Para definir a velocidade e aceleração de uma partícula. Então, se você tem um automóvel, uma moto, seja lá o que for, você tem um velocímetro. O velocímetro não é nada mais, nada menos que uma máquina derivada. Nós veremos isso nas aplicações aí de derivada. Para estudar a receita, o custo e o lucro marginais. Então, toda empresa quer saber qual que é o custo, né? Qual que é a receita, o que você vai lucrar. É feito com derivadas. E na medicina, por exemplo, para verificar se um medicamento aplicado em um paciente está ou não fazendo o efeito esperado em um certo intervalo de tempo. Então, o médico aplica alguma coisa no paciente, ele quer saber, será que essa substância vai surtir ou não surtir efeito? Vai fazer efeito? Então, se ele é bom de cálculo, né, ele vai calcular matematicamente. Caso contrário, se não estiver surtindo efeito, ele troca o medicamento. É isso que o médico faz. Agora, você vai aprender isso na escola? Claro que não, cara. Um dia que você estiver fazendo medicina, engenharia, seja lá o que for na sua profissão, você vai usar isso. Aqui nós vamos ver a teoria. Você sabe como é que é a escola no Brasil, né? Então, exemplo. Dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, quero calcular a derivada no ponto 4, x igual a 4. Eu quero o gráfico, quero a reta tangente desse ponto. Então, primeira coisa, eu vou usar a definição que é o limite. Está aqui o limite de f de x menos o f de x0 dividido por x menos x0 quando x tende para x0. Então, vamos lá. F de x é a função dada lá, x ao quadrado menos 4x mais 3, coloquei ela aqui. O que é f de x0? É o f de 4. x0 é o número 4. Então, substitui aqui, quando x tende para 4. Agora, f de 4. Ora, f de 4 é 4 ao quadrado, 4 vezes 4 mais 3. Coloquei o 4 aqui no lugar do x, estou fazendo as continhas. Está lá, ó, 16 menos 16, 0. Sobra 3. Então, sobrou 3, 3 menos 3, 0. Sobrou essa função que eu vou colocar o x em evidência, né? Então, x vezes x menos 4. Cortei o x menos 4 com x menos 4, fator comum, sobrou x. Então, x tende para 4. Vem aqui e coloca o 4 aqui. Essa é a derivada. Então, o limite me deu como resposta o número 4. Esse é o valor da derivada. Se escreve f' de x igual a 4. Ou ΔY dividido por dx, dy dividido por dx, né? Eu vou usar essa notação aqui, que é mais para aluno de segundo grau. O gráfico é o gráfico de uma parábola, né? Se você não sabe desenhar esse gráfico, você pega aí uma aula que eu postei na internet, como desenhar gráficos. Uma função quadrática, parábola tem concavidade voltada para cima, ok? E aqui eu fiz o f de 4, que é o número 3. Então, quando o x vale 4, o y vai valer
3. Esse é o ponto de tangência. E lá da geometria analítica, equação da reta y menos y0, que é igual a m que multiplica x menos x0. Substituí e encontrei a equação da reta. Isso aqui você tem que saber geometria analítica, né? E aí eu desenhei a reta tangente. Correto? Então, este ponto aqui é o que nós chamamos de ponto de tangência. E ΔY dividido por ΔX é justamente a nossa derivada. Você observa que eu desenhei esse triângulo. Ó, 16, que é cateto oposto, e cateto adjacente, 4. Então, 16 dividido por 4 igual a 4. Então, a tangente do ângulo alfa é justamente o valor da derivada. Então, está aqui a representação geométrica. Nas próximas aulas, nós veremos as regras de derivadas, que saem todas elas desta definição. Até a próxima videoaula.